Oi, gente, ponto de cobertura especial Circuit Break. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto e também falarmos sobre algumas estratégias, né? O Circuit Break é quando a bolsa de valores ela cai abaixo de 10%, né? Ou 10% das negociações quando estão negativos. Por quê? Porque hoje, com o coronavírus, com o pânico mundial do vírus se alastrando pelo mundo, com a guerra comercial do petróleo, a guerra do petróleo entre Rússia e Irã, os investidores, com as incertezas, começam a entrar em pânico e se desfazer de suas posições. E por que a bolsa trava quando chega aos 10%? Para que o investidor ele pare, respire e veja se realmente o que ele está fazendo não é baseado no pânico, não é baseado em puro sentimento de pânico, né? Mesmo no mercado, para que ele controle as suas emoções e consiga avaliar se aquela atitude que ele está tomando de vender aquela ação naquele determinado momento é a melhor coisa a ser feita. Então a Bolsa Brasileira ela para, por regra, por 30 minutos e se persistir a queda por mais 5%, a Bolsa para novamente suas negociações. Agora são 17 horas e 23 minutos do dia 9/3 de 2020. E a Bolsa Brasileira hoje parou por 2 vezes, né? Entrou em leilão, aliás, por diversas vezes e teve queda de novo de mais 5%, parando as negociações, depois retomando-as, né? E isso nos traz uma grande lição. Em momentos de crise, em momentos de desespero e pânico na Bolsa de Valores, será que é o momento exato para se tomar uma atitude de ficar de fora, de vender todas as ações que você tem? Ou uma grande oportunidade de você comprar aquela ação que você sempre desejou a um preço mais barato? Vou contar uma história para vocês. Tem um amigo meu que ele estava posicionado em Vale, na época de Brumadinho. Quando saiu Brumadinho, o que aconteceu? Aconteceu o quê? O corretor ligou para ele e orientou que o corretor da corretora, na qual ele tinha a custódia das ações, orientou que ele se desfizesse de Vale, ou seja, vendesse todas as ações que ele tinha da Vale, fizesse a liquidação do papel. Logo depois, Vale voltou no preço dele e voltou a subir. Qual é a lição que nós tiramos disso? Que se ele tivesse pelo menos conversado comigo, de alguma forma nós íamos trocar uma ideia para ver se não seria uma oportunidade de comprar mais Vale. Porque se você olhar a análise fundamentalista da empresa, você vai entender que é uma mineradora forte, ela é uma estatal semi-privatizada, ela é uma empresa na qual tem investimentos externos, né? E, além disso, tá? Não justifica, não entenda mal, além disso, a nossa política, né? As nossas leis são para favorecer esse tipo de gente, né? E desfavorecer o mais fraco, ou seja, infelizmente, na minha visão, infelizmente, a Vale deveria ser punida muito mais severamente. Os responsáveis deveriam ser punidos muito mais severamente. Mas, olhando para o capital, a Vale não vai falir. A Vale não vai entrar em falência. A Vale não vai despencar suas ações. Então, quando nós analisamos esse contexto, nós vemos que talvez seria uma excelente oportunidade, com a questão de Brumadinho, de se posicionar em Vale. Tá certo? Você, analisando o contexto, você podia ver o seguinte: bom, a ação, a Vale, vamos ver quanto é que está a Vale agora, gente? Deixa eu fazer a transição aqui para o Profit Chart. Vamos lá. A Vale 3 aqui, no semanal, né? Com Brumadinho, ela estava valendo aqui, vamos ver,
Vale estava valendo antes de Brumadinho R$ 54. Chegou ao patamar de 40. Tá certo? Chegou em 40. Bem no 38% de Fibonacci. Foi uma grande oportunidade de compra Vale. Depois que a pessoa se posicionou em Vale, se ela aproveitou esse momento de Brumadinho, temos um suporte forte aqui, né, em 41, e a pessoa comprou na região dos 40, quantos por cento a pessoa ganhou aqui depois? Mais de 20% em 40 dias. Ou seja, será que não era uma grande oportunidade para comprar Vale naquele momento, ao invés de vender e se desfazer da posição? Então nós temos aí dois cenários. Joesley Day, não sei se você se recorda, quando saiu a gravação do Joesley Batista, das gravações sobre o Michel Temer, o que acontece? Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu hoje. E as pessoas entraram em pânico. Só que a nossa Bolsa Brasileira, ela está em alta, sempre em alta. A tendência primária do índice futuro é alta. Tá certo? Se eu mostrar no gráfico para vocês, nós vamos entender que quando há um pânico, quando há uma incerteza dos investidores e aquele papel que você tanto desejava comprar retrai, talvez seja uma ótima oportunidade de você comprar uma ação barata. É que nem nós temos aqui na minha cidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamado Liquida Porto Alegre. Então os porto-alegrenses ficam esperando fevereiro para comprarem muito mais barato no Liquida. Por quê? Porque os lojistas decidiram que em determinado dia de fevereiro, o pessoal está na praia, o pessoal está de férias, não está aqui para movimentar e trocar o estoque. Então, eles derrubam os preços muito de eletrodomésticos, roupas, tudo artigos para casa, ou seja, então, quando aparece uma oportunidade dessa, os porto-alegrenses vão para as lojas e rapam os estoques e limpam os estoques das lojas, comprando aquilo que eles desejavam comprar muito mais barato. Eu tenho alunos que trabalham com milhões de reais em ações, fundos imobiliários e índices, e tenho alunos que trabalham com R$1.000, R$2.000, R$5.000 de margem na corretora. E todos esses alunos, eles têm algo em comum. Eu ensinei eles a operar o gráfico. Eu ensinei eles, de alguma forma, a serem analistas do mercado e aproveitarem as oportunidades que o gráfico dá, que o mercado oferece, através da leitura gráfica. Se nós formos ver o índice futuro no dia do Joesley Day, e você vai entender comigo, tá aqui, índice futuro. Esse aqui foi o dia do Joesley Day, tá certo? Tá aqui. Em maio, deixa eu ver, que data foi essa? Deixa eu botar aqui em cima do candle. Foi dia 15/5 de 2017, tá? Olha só o que aconteceu. Isso aqui é um gráfico semanal. Vamos botar no gráfico diário aqui. Gráfico diário em 2017, olha só o que aconteceu no dia do Joesley Day, tá? A Bolsa Brasileira, ela estava sendo negociada, tinha fechado um dia antes em 79.500 pontos, tá? 79.500 pontos o fechamento do dia anterior ao Joesley Day. Mercado abriu depois, tá? Com um gap de baixa de 8.000 pontos e caiu mais de 10%. E as negociações foram travadas aqui no Joesley Day. Isso foi um pânico no mercado, na bolsa, nesse dia. Porém, o que eu quero te mostrar é que depois que passou o pânico, depois de quantos dias? 70 dias, a bolsa rompeu esse nível de preço e subiu mais de 7.000 pontos. Se você for parar para analisar, do Joesley Day para cá,
a nossa bolsa, ela subiu nada mais, nada menos que 45 mil pontos, tá? 45 mil pontos. Ou seja, para quem queria comprar índice futuro, foi uma excelente oportunidade. Mas para quem estava posicionado, foi uma péssima notícia. Depende de que tipo de ser humano você é. Como o gráfico ele é comportamento humano, você tem que entender que tipo de ser humano você é. Eu conheço pessoas que elas olham, a primeira coisa que elas veem numa situação é o lado negativo. São pessoas que olham para o lado negativo e pensam no pior, são pessimistas. Por outro lado, eu conheço outras pessoas, outro tipo de pessoas que olham, a primeira coisa, olham pelo lado positivo. O que pode estar por trás dessa coisa ruim? O que de bom pode estar por trás desse fato ruim? Então você tem que entender qual tipo de investidor você é. Você é um investidor que estava posicionado em índice no Joesley Day e aproveitou para comprar mais naquele sinistro? Ou você foi igual aquele meu amigo que estava posicionado em Vale e, ao invés dele comprar mais num sinistro desse, ele simplesmente desfez das posições e saiu no prejuízo? Qual é o tipo de investidor que você é? Que tipo de estratégia eu devo adotar em um sinistro como esse, em um circuit break como esse? Vamos olhar o índice futuro aqui. Eu estava fazendo um estudo com os meus alunos hoje pela manhã. Eu entrei ao vivo para os meus alunos e aproveitei para mostrá-los a oportunidade que pode estar se criando, talvez a da década, porque eu sei que o pânico é mundial e nós não sabemos, tá? Que fique bem claro, você não sabe, nós não sabemos, os grandes investidores não sabem até quando essa queda vai perdurar. Nós não sabemos disso. Então, você tem que ser precavido, tá certo? Vamos olhar aqui no Profit Chart. Eu mostrei para eles hoje pela manhã o seguinte. Nós usamos uma ferramenta chamada cálculo de Fibonacci. Esse cálculo de Fibonacci, essa retração de Fibonacci, ele nos mostra de um topo até um fundo, onde nós podemos nos posicionar em uma tendência de baixa, por exemplo. Tá? Em uma tendência de alta, por exemplo. Dado que o mercado ele faz uma onda 1, uma onda de correção, para voltar a fazer uma onda 2 e repetir o movimento. Uma vez que nós entendemos isso, o índice futuro ele está chegando em uma zona de retração importante, nos 50% desse cálculo de Fibonacci. Metade de todo esse movimento aqui. Ele é uma retração de 50% de todo esse movimento. Ou seja, de 70 mil pontos, né? Nós estamos ali em queda de... Deixa eu ver aqui. Em queda praticamente de 35 mil pontos, tá? De 70 mil pontos, estamos chegando na metade desse movimento. Isso aqui é um gráfico diário, onde cada vela dessa, cada candle é um dia. E nós temos também a nossa última zona de retração, onde o índice futuro pode acionar aqui, se romper esses patamares, uma tendência de baixa. Coisa que, na minha humilde visão, né, não faz sentido para mim. Tá? Não faz o menor sentido. Tá certo? Então, gente, se você for ver, nós temos Petrobras aqui no gráfico semanal. Também, tá? Com uma retração de Fibonacci, onde ele pode estar chegando a níveis importantes, né, para a posição. Temos Vale também, chegando em níveis importantes de correção para a posição. Banco do Brasil, mesma situação. Itaú, mesma situação, ou seja, Bradesco, tá? O gráfico do Bradesco, gráfico diário. Se nós pegarmos a nossa ferramenta de retração de Fibonacci,
Podemos entender que está chegando em uma zona de retração, né? Após um ombro, cabeça, ombro, né? Meio cerveró aqui, mas enfim, foi acionada a queda. Então, gente, tudo aquilo que você percebe como o dólar, olha só o dólar, gente. Dólar nas alturas, né? Então, tudo que nós percebemos aqui de análise gráfica está sendo plotada aqui pelo comportamento do preço. Aí você diz assim, mas eu não sou um analista gráfico. Mas você não precisa ser um analista gráfico. Você só precisa ver o comportamento do preço. O que importa para nós é o preço. Tanto se você é um leitor de tape reading, né, um leitor de fita, um leitor de fluxo, ou um analista gráfico, ambos os leitores, ambos os analistas, tanto o que usa fluxo quanto o que usa gráfico, eles analisam somente uma coisa. Somente uma coisa, o comportamento do preço. O que importa para nós é o preço. Como eu costumo falar no curso, não existe receita de bolo, não existe cereja, existe análise e posicionamento. E gerenciamento de risco. Análise, posicionamento e gerenciamento de risco. Esses três compõem uma estratégia poderosíssima para você obter lucros altíssimos a curto, médio e longo prazo e gerenciar o seu risco de uma forma que você proteja muito seu capital. Se perder alguma coisa pela volatilidade, você perde muito pouco e quando ganhar, você ganha muito. Tá certo? Se você deseja se posicionar em alguma ação, não estou dizendo preços de compra e de venda, não posso fazer isso, não é minha competência, tá certo? Eu não posso em momento nenhum fazer isso. Porém, se você deseja, você tem que entender o seguinte, olha no gráfico aqui, gente. Você tem que entender que quando você se posiciona, por exemplo, no índice futuro, está batendo no 50% de Fibonacci, perfeito para alta, para continuidade de seu movimento, você tem que entender que ele pode sim retrair nesse outro ponto que é o 61,8 de retração de Fibonacci e também nesse suporte importante. Ele pode continuar caindo mesmo com você posicionado na compra. Então, se você for, a estratégia é sempre dividir os seus lotes. Se você realizar um posicionamento nesses níveis de preço de compra, você vai pouco alavancado, deixa um pouco mais de lote para você comprar um pouco mais embaixo e um pouco mais embaixo, para que quando você colocar o seu stop seja mais barato possível. E quando o índice futuro retomar com força a sua tendência de alta, você subir altamente alavancado. Não só nesse preço, mas comprar em diversos níveis de preço diferente. A mesma coisa as ações. Você quer comprar Petrobras? Então você decide que nessa baixa eu quero comprar um pouco aqui, um pouco mais aqui nesse nível de preço, um pouco mais nesse nível de preço, um pouco mais nesse nível de preço, um pouco mais nesse nível de preço. Claro, se acionar o meu stop, aciona, né, de uma forma mais inteligente, né, com o stop mais barato possível, com os seus lotes completos. Tá? Então você não compra de mão cheia agora, não compra de mão cheia aqui, não compra de mão cheia aqui. Divide, fatia seus lotes. Vale, mesma coisa, fatia os lotes que você quer comprar. Não compra de mão cheia. Banco do Brasil, mesma coisa. Itaú, mesma coisa. Bradesco, mesma coisa. E qualquer outro papel que você desejar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de, sei lá, Via Varejo, BVAR3, tá? Um exemplo, Via Varejo, tá? Você quer estar posicionado em Via Varejo. Então, nós temos o quê? Nós temos esse fundo aqui, esse suporte, né? Nós temos então esse suporte aqui e esse topo. Nós podemos traçar um Fibonacci aqui e ver qual é a condição de nós nos posicionarmos. Está em um preço super importante, com 61,8 de Fibo. Será que é a hora de comprar Via Varejo? Eu não sei se é a hora de comprar Via Varejo. Tá certo? Não sei, mas foi acionado a compra em 8,75. Tá? Antes do Zika vírus lá, do coronavírus, estava em R$16. Ou seja, tá tendo uma liquidação aí de 50% de desconto, vamos dizer assim, né, no nosso Liquida Porto Alegre.
Eu não estou passando, gente, recomendação de compra ou de venda, de forma nenhuma, tá? Não estou passando. Estou te ensinando um pouco do que eu mostro no meu curso. Entende? É isso que você tem que entender. Você tem que aprender a como se posicionar, independente de analista de corretora. Porque vamos combinar, gente, tá? Seja sincero aqui comigo. Um analista de corretora mandou o meu amigo vender e se desfazer de Vale no dia de Brumadinho. Um analista, um CNPI, um cara da corretora. Ao invés de ligar para o meu amigo e conversar com ele das possibilidades que podem envolver aquele tipo de situação, das possibilidades, das probabilidades, o que pode acontecer, o que não pode, e deixar para a pessoa decidir. E não enfiar pânico na cabeça dela. Na verdade, não enfiar pânico. Olha, você tem que vender agora, Vale. Não é assim que funciona. Talvez, nessa situação de hoje, seja uma excelente oportunidade para você se posicionar. Pode ser que sim, mas desde que você gerencie o seu risco. E Fábio, como é o gerenciamento de risco? Bom, eu ensino para os meus alunos. Né? Eu tenho a minha consultoria particular. Eu cobro um determinado valor para que a gente possa conversar e debater sobre os teus investimentos. Algumas pessoas acham caro, outras pessoas acham ridiculamente barato a hora da minha consultoria, porque dali se define o futuro, enfim, financeiro de uma pessoa. Pode ser que sim, né? Se ela praticar algumas coisas, enfim. Por isso que você precisa aprender, tá? Eu não quero que ninguém fique ligado a mim para sempre. Ah, Fábio, o que eu faço? Eu compro, eu vendo onde? Esquece isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer ninguém ficar dependente de mim. O que eu estou te ensinando aqui é algo muito interessante. Pensa bem nisso. Eu estou te ensinando algo que você pode usar para o seu futuro. E essa é a minha missão de vida. É isso que eu faço com os meus alunos e eu digo para eles. Eles vão aprender a operar no gráfico e, se eu morrer, eles vão saber o que fazer. Eles vão fazer um trade lá, Fábio, vou fazer um trade legal aqui, vou fazer uma pontuação para mandar uma coroa de flores legal para o Fábio. Ou se eu decido parar, enfim, de dar curso, ensinar, etc. Então, gente, que vocês queiram aprender a ser um analista. Olha só como é legal, gente, você olhar para um gráfico e saber o que você vai fazer. E saber como você pode fazer aquilo que você quer fazer. Isso é muito legal. Então, gente, essa foi uma estratégia de Circuit Break que eu dei para vocês e a gente teve um papo legal hoje pela manhã com os alunos, muito legal. E hoje a gente teve esse programa Ponto de Cobertura que eu acredito que seja bem especial, né? Bem especial. Então, gente, eu desejo para vocês um excelente dia, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.